Quando falam de treino de peitoral, a maioria já pensa em banco, halteres e máquina. Mas e se eu te dissesse que dá para construir um peitoral sólido usando só o peso do corpo? O primeiro exercício é a flexão de braço arqueiro. Essa é uma das variações mais inteligentes da flexão para construir força unilateral. Ao concentrar o esforço em um lado por vez, você corrige desequilíbrios e ativa profundamente o peitoral, além de desafiar a estabilidade do core. Além de trabalhar o peitoral, a flexão arqueiro exige ativação do serrátil anterior. Tudo isso sem precisar de equipamento. Agora, conheça a flexão com salto. Essa variação recruta fibras de contração rápida, essenciais para desenvolver o músculo com estímulo neuromotor. A ideia aqui não é só empurrar o chão, é explodir contra ele. Isso gera estímulo neuromuscular e trabalha um tipo de força que muita gente ignora, que é a potência. Se você está buscando evolução no peitoral, estimular as fibras rápidas com explosão é tão importante quanto fazer repetições controladas. O próximo movimento é a flexão com bola. Colocar as mãos na bola cria instabilidade, o que obriga o corpo a recrutar fibras de sustentação que muitas vezes ficam inativas em máquinas ou movimentos simétricos. É como se você ensinasse seu peitoral a trabalhar sozinho, em alto nível de coordenação. Quando você apoia as mãos sobre a bola, desloca o centro de gravidade e cria um desafio assimétrico. Isso ativa o peitoral com mais profundidade e força o ombro e o core a trabalharem dobrado. Essa flexão é desafiadora porque força um lado do corpo a trabalhar, enquanto o outro só estabiliza. A flexão unilateral com apoio de braço parece simples, mas ela mostra na prática se você tem simetria ou se um lado do seu corpo está carregando o outro. Trabalhar um lado por vez com controle é uma forma inteligente de corrigir desequilíbrios musculares. Se um lado estiver mais fraco, você vai sentir e vai corrigir. Depois de um treino técnico e pesado como esse, a flexão de braço tradicional entra como finalizadora para consolidar tudo. Você fatiga as fibras remanescentes, reforça a forma e constrói resistência com volume muscular. A flexão tradicional, quando feita com qualidade, pode ser tão eficaz quanto exercícios com peso. No final do treino, ela entra como aquela carga leve que termina de esgotar o peitoral com segurança. Esse treino de abdômen que você vai fazer agora é diferente. Não importa se você está em casa, se você tiver atenção ao movimento e respeito ao seu corpo, esse treino vai funcionar. O primeiro exercício é o abdominal infra, com elevação de quadril. Esse é o tipo de exercício que parece simples, mas só até você começar a fazer. A maioria das pessoas erra aqui porque usa o embalo ou joga as pernas. Mas se você fizer com calma, vai perceber que a queima acontece de verdade lá embaixo. Se estiver fácil demais, provavelmente você está usando balanço e não a força. Esse aqui pega o abdômen de um jeito diferente. No abdominal borboleta, quando você coloca os pés juntos e abre os joelhos, tira o quadril da jogada e aumenta a dificuldade naturalmente. O abdômen é obrigado a trabalhar sozinho, sem a ajuda das pernas. É por isso que você vai sentir o fogo logo nas primeiras repetições. O movimento fica mais limpo, mais desafiador e a amplitude de subida aumenta. Ou seja, você alonga mais no início e contrai mais no final. Simples, mas muito eficiente. Esse é o tipo de exercício que exige mais do que força. O abdominal canivete alternado exige coordenação. Cada lado do seu corpo precisa trabalhar em sincronia. Quando você acerta o tempo entre tronco e perna, a ativação é absurda. Vai queimar. E é isso que a gente quer. Quanto mais estendidos os braços e as pernas, mais difícil o movimento fica. Se precisar, flexione levemente o joelho ou suba menos o tronco, mas nunca jogue o corpo. O próximo movimento é o supraabdominal. Esse exercício encurta o abdômen ao máximo. Diferente dos movimentos que alongam muito, aqui a gente parte de uma posição encurtada e intensifica isso com cada contração. Quando você puxa os joelhos em direção ao peitoral, a ativação do abdômen fica mais intensa. É o tipo de movimento que não precisa de carga, porque o próprio corpo já entrega resistência. Mas atenção, esse exercício exige presença total. O segredo está na respiração, no controle e na intenção da contração. Para fechar o treino, a caminhada do urso é aquele exercício que engana. Parece simples, mas exige do abdômen o tempo inteiro. Quer intensificar? Diminua a velocidade e aumente o tempo. A estabilidade exige mais quando você se movimenta devagar. E é aí que o abdômen começa a tremer de verdade.
Se você acha que precisa levantar peso para construir ombros largos e definidos, você está ignorando o poder do controle corporal. Nesse vídeo, eu vou te guiar por um treino que ativa todos os feixes do deltoide sem precisar de nenhum equipamento. O primeiro exercício é a prancha lateral com elevação de quadril. Esse aqui é um dos mais subestimados quando o assunto é calistenia. Ele parece simples, mas quando você faz certo, o ombro arde. Aqui o deltoide lateral trabalha pesado. É um combo de força e controle, a verdadeira assinatura da calistenia inteligente. Quanto mais controlado for o movimento, mais intenso ele fica. Sente o ombro queimando? É sinal de que você está ativando exatamente o que precisa ativar. Agora a coisa começa a ficar técnica. Essa variação da prancha lateral com rotação é um baita desafio para o deltoide posterior, aquele que dá profundidade no seu ombro. Cada rotação exige que o ombro segure firme enquanto o tronco gira. Quanto mais você conseguir girar sem perder a linha do corpo, mais o ombro vai trabalhar. Ele é essencial, porque nos treinos de calistenia, o ombro precisa ser firme, e esse exercício simula exatamente isso. Se existe uma flexão que imita o desenvolvimento de ombro, é essa aqui. A flexão de braço-pico é a base para quem sonha em chegar na parada de mão. O movimento é essencial, porque ele simula o movimento de empurrar o peso verticalmente, mas usando apenas o peso do seu corpo. Eleve os pés no apoio para intensificar o esforço. A cada repetição, pense em empurrar o chão para longe de você. Pode parecer simples, mas essa caminhada exige dos ombros mais do que você imagina. Ele trabalha os deltoides de forma funcional, enquanto mobiliza o corpo inteiro. Na caminhada, cada passo das mãos exige dos ombros. Pense em cada passo com uma ativação de força e foco. Quanto mais controle no deslocamento, mais os ombros são obrigados a trabalhar. A prancha dinâmica pico simula uma flexão invertida, ativando principalmente o deltoide anterior. O pico intensifica o ângulo de ataque, forçando os ombros a sustentarem o peso do corpo em uma posição de alta ativação. É um exercício essencial para quem quer ombros definidos usando apenas o peso corporal. Você não precisa de academia para construir um corpo forte, precisa de técnica e alguém que te guie com clareza. E é para isso que eu tô aqui. Você já tentou treinar tríceps em casa e sentiu que nenhum exercício funcionava? Hoje você vai aumentar os tríceps com exercícios que ativam o músculo por completo. Esse exercício ativa profundamente os tríceps e mostra se existe desequilíbrio entre os lados. A flexão unilateral com apoio de braço estimula os tríceps de forma assimétrica, corrigindo desequilíbrios. Os exercícios envolvem o peitoral e o core como estabilizadores, tornando o movimento mais funcional. É um passo intermediário entre a flexão tradicional e a flexão com um braço só. O próximo movimento exige técnica pura. Se você fizer o tríceps no solo devagar, com os cotovelos colados e sem pressa, os tríceps vão trabalhar igual ou mais que em muitas máquinas. Aqui o que importa não é a carga, é o controle. Esse é o tipo de exercício que constrói força e aumenta o músculo do zero. Esse movimento é simples só na teoria. Na prática, ele exige paciência e atenção ao detalhe. Esse exercício parece simples, mas o corpo inteiro vira a alavanca. E se você fizer certo, os tríceps vão queimar da primeira à última repetição. No tríceps no banco, a posição obriga os tríceps a trabalharem com amplitude máxima. Esse exercício ativa fortemente tanto a cabeça lateral quanto a longa dos tríceps. Se feito com boa postura e consciência corporal, entrega o mesmo estímulo de uma máquina. Quanto mais devagar, mais eficiente fica. Aqui o desafio é diferente. A missão é ser rápido e controlado ao mesmo tempo. A flexão pliométrica na parede ativa seu tríceps com foco em potência. Agora você entendeu? O tríceps não precisa de peso absurdo. Ele precisa de respeito ao movimento. Cada repetição queima, porque está sendo feita do jeito certo. Agora comenta aqui embaixo. Qual desses exercícios te surpreendeu? E se quiser continuar evoluindo, então se inscreve no canal.